Nós entendemos que o estudo da doutrina espírita, ela vem para nos convencer. Muitos espíritas inseguros, por desconhecimento do que é a ciência espírita, do que é a filosofia espírita, espera que a ciência material venha comprovar o espiritismo para ele dizer, eu estava certo, daquilo que ele não tem certeza. Se nós estamos esperando que a ciência material comprove as verdades espíritas, nós estamos no caminho errado. Primeiro, nós precisamos nos convencer e ter certeza daquilo que é a verdade espírita, para depois nós tentarmos mostrar isso para os outros da nossa maneira de pensar. Nós não devemos tornar ninguém espírita, nós devemos nos tornarmos espíritas. Entendendo o que é a doutrina espírita, na sua profundidade, nós não precisaremos de ninguém, porque a certeza estará dentro de nós. Essa é a proposta da doutrina espírita. Não é você mostrar a verdade para os outros, a verdade que você não tem certeza que ela exista. Convença-se da verdade. Mesmo que todos digam que você está errado, você estará certo porque você estudou, porque essa é a sua verdade. O grande problema nosso é esse. Descobriram agora a USP estuda o passe. Todo mundo começa a colocar que o passe está em ação, que está tudo resolvido, que está tudo. Pessoal, isso é bobagem. Toda noite eu rezo para que a ciência se torne cada vez mais materialista. Se um dia a ciência se tornar religiosa, estamos perdidos, porque a ciência é da matéria, eu sou da ciência do espírito. Tem várias questões aqui que dizem respeito de forma bastante direta ao tema do nosso fórum. Que falar aos centros que distribuem e divulgam pomadas do vovô, fitoterapias, etc. A aplicação do reiki vem sendo observada em muitas casas espíritas. Por que a apometria não pode ser considerada a prática espírita? Sobre curas espirituais, principalmente através de cirurgias. E sobre a questão da forma de definirmos como é aceitável uma novidade. Eu gostaria de começar dizendo que é muito importante, primeiro, que a gente saiba definir o que é atividade espírita. Muitas vezes, como já foi dito aqui, inclusive, os centros espíritas não conhecem, os seus dirigentes não conhecem realmente o que é a função do centro espírita. E alguns centros espíritas passam a se comportar como se fossem ambulatórios médicos. E as pessoas vão lá, recebem a pomada, recebem o reiki, recebem seja lá o que for, mas não ouvem uma palestra, não estudam, não têm um curso para conhecer espiritismo, para desenvolver lógica, desenvolver filosofia. Então, provavelmente, antes de discutirmos que atividades devem ser consideradas espíritas, deveríamos conhecer o que é ter uma atividade espírita. Você queria falar, Alexandre? Primeiro que eu concordo com você 100%. Eu tinha um slide lá guardadinho para mostrar que um dos objetivos principais da doutrina espírita é a regeneração da humanidade, e a estratégia da doutrina é sagaz, é muito boa. Inclusive, vocês vão lembrar de uma historinha do irmão X, acho que, se não me engano, é o Cartas e Crônicas, me corrijam se não for, que chama Bichinhos.
Acho que é Cartas e Crônicas. Todo mundo acho que vai lembrar da historinha. Era uma árvore muito forte, aguentava chuvas e trovoadas e furacões e tornados. Agora, né, tá na moda. Campinas teve um recente e causou bastante estrago. Mas era uma árvore muito robusta e de repente começaram bichinhos comendo ela por dentro e logo logo esses bichinhos deixaram ela bem oca e a primeira chuvinha ela caiu. E aí o irmão X faz a analogia com a casa espírita, o movimento espírita. Muitas vezes as coisas mais fortes, as dificuldades mais aparentemente maiores, a turma se une e consegue superar os obstáculos, mas aí ele fala dos bichinhos da maledicência, os bichinhos do eu acho, eu quero, e das críticas uns pelos outros. De repente o trabalho já terminou. A doutrina tem uma proposta que é o inverso disso, para a regeneração da humanidade. Ela diz assim, o objetivo dela e é um objetivo bem pretensioso, regenerar moralmente a humanidade. Mas como? Ajudando a cada um de nós, separadamente, cada um a se melhorar, a se esforçar pelo bem, por sua transformação moral. Se cada um de nós se melhorar, é resolvido o problema de todo mundo da humanidade. E, para isso ocorrer, qual é a estratégia da doutrina? Apresentar para a gente argumentos, observações, fatos, seja através da mediunidade, análise filosóficas, consequências morais, e mostrar para a gente, por um A mais B filosófico, que é importante a gente se esforçar para ser menos egoísta, mais amoroso, a caridade e tudo mais. Então, a doutrina é capaz disso. Então, é importante a divulgação da doutrina, porque é ela que vai salvar cada um. Às vezes a gente fica querendo individualmente, achar uma pessoa, o Chico Xavier é quem está sendo a pessoa que está resolvendo o problema da humanidade. Não é, ele está deu um ótimo exemplo para nós, assim como muitos, mas a doutrina, pela sua lógica, pela sua clareza, que vai salvar a gente nesse sentido de ajudar a gente a crescer. E nisso, o propósito maior da doutrina sendo esse, é trabalhar por praticar, por exercer sua prática e seus estudos de maneira bem fiel, coerente com a doutrina. Essas questões, essas práticas alternativas, seja de tratamento de cura, por exemplo, elas são mais da alçada ou mais do interesse da medicina, da saúde, do que propriamente da doutrina. Não é que a doutrina ou a gente tem algum preconceito específico contra alguma dessas práticas. E quanto a outras que são parecidas com, por exemplo, o passes, o reiki, por exemplo, a gente aguarda que a ciência se manifeste com relação a isso, mas a gente adotar ou não, qual seria a razão em particular para motivar a gente parar com o que a gente entende da doutrina, da simplicidade que a doutrina sugere, e adotar outras práticas? Eu vou lembrar do número da questão, eu também a questão. Às vezes eu falo algum número de questão de Livro dos Espíritos, não é porque eu sei de cor as questões, não, eu não sei não. É que uma ou outra fica na cabeça. Se eu não me engano, e agora? Pode ser que eu esteja errado. Eu acho que é a 628, mas pode não ser. Mas a questão é assim: por que a verdade não foi colocada ao alcance da gente a todo tempo? Aí os espíritos respondem, é uma resposta um pouco longa, eles dizem que a verdade foi sempre transmitida de tempos em tempos, mas nunca de modo tão claro, objetivo, sem ambiguidades, como o que está ocorrendo através da doutrina. E que nas doutrinas orientais e antigas existem verdades, mas que misturadas de simbolismos e outras coisas assim supersticiosas, eles dizem assim que a doutrina nos dá a chave para a compreensão de muitas dessas verdades, que elas são dignas de estudo, inclusive. Os espíritos falam isso. Mas com a doutrina a gente usa a doutrina para verificar e entender essas outras propostas de natureza espiritualista de outras. Exatamente, como lembrou a Eliana, a pedra de toque, que o Herculano comentava. Então, se a gente espírita... Então, veja bem, eu vou falar assim, eu sou físico, eu vou analisar um fenômeno com o que eu conheço das teorias que descrevem os fenômenos da física.
Eu não vou usar astrologia para descrever fenômenos da física. Qual é o sentido de eu usar? Porque tem um grupo que acha importante a astrologia? Então, um grupo que acha que está na moda a astrologia? Eu sou físico, eu vou usar as teorias e o conhecimento que eu tenho para tentar descrever aquele fenômeno que eu acredito seja passível de estudo pela física. O fenômeno do reiki. Eu sou espírita, eu vou preferir tentar interpretar aquilo que eles estão fazendo em nome da doutrina ou da teoria do reiki em termos do conhecimento que eu tenho e que eu acredito que tem autoridade, como está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é coerente para mim fazer. Tudo bem que o companheiro que siga o reiki aceite a doutrina dele. A gente não tem nenhum preconceito e a gente pode ser amigo deles e vice-versa. Mas não tem razão nenhuma eu querer adotar terminologia, adotar algum detalhe de prática que o reiki adota, se isso não se encaixa no contexto espírita. Aí uma das perguntas falava da apometria. A apometria, eu até vou aproveitar que lembra que eu destaquei uma mensagem do Bezerra de 10 anos antes de eu nascer, de 1963? Nessa década, o doutor Lacerda, o fundador, autor da proposta da apometria, ele teve contato com outro psiquiatra que propunha usar o hipnotismo para tratar pessoas com problemas variados. Ele acreditou que podia fazer algo semelhante, mas ele mudou o conceito de hipnotismo para desdobramento. Então, a palavra apometria tem algum significado, o radical dela tem algum significado que se interpreta por desdobramento. Que, inclusive, em termos espíritas, a gente tem uma expressão que é a emancipação da alma, e tem vários estágios, fases ou graus de emancipação da alma. Aí o doutor Lacerda acreditou que seria interessante, para tratar casos variados de pessoas com problemas físicos e ou espirituais, ele propôs que tanto médiums quanto pacientes, quanto assistidos, fossem colocados, por técnicas de sugestão, fossem levados a desdobramento, a estados de emancipação da alma. E no plano espiritual, médiums assistidos e a equipe espiritual atuariam, seja para ajudar na saúde física, seja para conter e atuar sobre espíritos desencarnados. Nisso, ele publicou 2 obras, o próprio Dr. Lacerda, e eu fiz um estudo. Por quê? Porque eu comecei a notar na internet que a apometria se baseava em fórmulas de física, em conceitos de física, inclusive fórmulas matemáticas. Aí eu falei, tá bom, muito interessante, vamos ver. Aí peguei, li. A gente não orienta, toda a casa espírita séria não orienta que, inicialmente, a pessoa que está aprendendo a doutrina, que comece estudando os princípios básicos, as obras básicas. O Kardec não sugere isso, né? Que se comece a da doutrina não pela parte prática, pela fenomenologia, mas que conheça a doutrina, e você, conhecendo a doutrina, você vai exercer a prática, ou vai participar de reuniões e fenômenos mediúnicos. Então, eu fiz a mesma coisa, peguei a obra básica da apometria e fui ver o que estava lá. E encontrei muitos erros e extrapolações de física que não se faz de jeito nenhum na área acadêmica. Então, o primeiro ponto da apometria, que infelizmente não está correto, é a teoria está errada. A teoria, o que tem lá de equação, tem coisas até que a gente chama de incoerências, inconsistências. Um exemplo assim de contradição. É dito num dos capítulos de uma das obras que na dimensão mental não existe nem espaço nem tempo. E num outro momento a obra fala de vibrações mentais, vibrações e ondas mentais. Onda é uma coisa, é um objeto, é um fenômeno da ciência que ocorre no tempo e no espaço. Se não existe tempo e espaço, como é que existe onda? Só isso, só nesse pequeno raciocínio a gente percebe uma contradição da própria doutrina, que infelizmente o doutor Lacerda e os seus seguidores, e os seguidores, os adeptos da apometria não percebem a incoerência científica desse tipo desse detalhe. Por esse e outros pontos
técnicos contidos nas obras dessas do Dr. Lacerda, eu, por exemplo, não reconheço a apometria como uma teoria que explique, que tem a capacidade de explicar nada. E, infelizmente, eles se colocam, a obra diz que, na obra é dito que eles são mais eficazes que a doutrina no tratamento, por exemplo, da influência da obsessão. Bom, a gente respeita, eles têm lá como regra de ouro fazer a caridade, ter bons sentimentos para com todos. Então, não é uma prática, uma doutrina ruim que vai levar as pessoas a fazer o mal, mas ela não é capaz de explicar. A gente não, infelizmente, ela não tem elemento para explicar o que quer que resultados bons que ela venha a obter, porque pessoas já me perguntaram: mas eu curei um câncer com apometria e na casa espírita tomei passe e não curei. Aí eu voltei a pergunta: o que você acha que foi a cura? O que aconteceu? Aí chegamos à conclusão que o que a doutrina explica, né? Deve ter tido um médium de efeitos físicos, a pessoa deve ter tido merecimento. Como os grupos de apometria fazem com amor, pessoas boas, onde tem pessoas com bons sentimentos, os bons espíritos os bons espíritos estão nas igrejas, estão em todo lugar. Bons espíritos não é privilégio só nosso, né? Não é verdade? Então, o que quer que seja os resultados bons da apometria, ocorreram por razões que a gente encontra até na doutrina para entender, mas que a doutrina, infelizmente, que a doutrina da apometria não tem nenhuma base racional para explicar o que eles obtêm de resultado.